Nesse vídeo aqui eu vou responder essa pergunta aqui que me mandaram. Léo, como que você começou a trabalhar com vício em apostas? E confesso que quando essa pessoa me mandou essa pergunta, eu fiquei muito feliz, porque eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha história para você entender da onde que vem a relação com o vício em apostas e com os vícios de maneira geral. Então, se você aí sofre com o vício em apostas, quer aprender um pouco sobre isso e quer saber como que eu aprendi, como que eu fui trabalhando as ferramentas para entregar as melhores ferramentas possíveis para os pacientes, assista esse vídeo até o final. Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira, eu faço um trabalho especializado em tratamento de vícios. Especialmente, eu ajudo pessoas a retomar o controle sobre suas vidas e se libertar do vício em apostas online. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para você, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo, já vem aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ative o sininho. Mas afinal, como que eu comecei a trabalhar com vícios, mais especificamente com o vício em apostas? Se você que está me assistindo sofre com o vício em apostas, você sabe que isso é horrível. É claro, o vício em apostas ele está muito forte agora, virou uma epidemia as bets, as apostas online aqui no Brasil. Mas é bem importante dizer que o vício em apostas já existe há décadas, isso mesmo. Na minha cidade mesmo tem histórias de antigos, né, de vós e de vovós que apostaram, perderam a casa, a chácara, a propriedade em apostas. A diferença é que agora as apostas são online, mas nem sempre eu trabalhei com vícios. Quando eu estava lá na minha faculdade, eu sempre quis ter o meu consultório, trabalhar no meu consultório e além disso, eu sempre quis ser psicólogo do esporte. Isso mesmo, tanto é que eu até fiz estágio no Atlético Paranaense, trabalhei no Atlético Paranaense com psicologia do esporte, fiz especialização em psicologia do esporte. Mas antes disso, eu sempre fiz muitos estágios, principalmente no SUS. O SUS foi a grande bagagem para mim aprender muito. O SUS ensina muito, porque você atende pessoas de diferentes formas e vê ali a realidade da sociedade. E quando eu estava no SUS, eu trabalhei no CAPS. O que é o CAPS? Centro de Atenção Psicossocial. Provavelmente você já ouviu falar. Eu entrei no CAPS trabalhando como estagiário e, depois que eu me formei, ao longo do tempo, eu virei coordenador de um CAPS que eu trabalhava. E lá nesse CAPS, eu vi que eu tinha uma facilidade muito grande em atender pacientes com dependência química, pacientes viciados em drogas. Mas eram pacientes muitas vezes moradores de rua, viciados em crack. E eu vi ali que eu tinha uma facilidade muito grande em trabalhar com vícios. Ou seja, algo que é muito difícil, pacientes, usuários de droga, moradores de rua, usuários de crack, eu tinha uma facilidade muito grande com vício. Ao longo do tempo, eu fui cada vez me aprimorando, fui estudando mais sobre vício, fui e estudei muito sobre dependência química, atendi muito sobre dependência química, estudei muito sobre a maconha, sobre a cocaína, sobre o crack, sobre vários tipos de drogas e fui cada vez mais ganhando experiência no atendimento de vícios. Isso foi muito legal, até que chegou a pandemia. E na pandemia tudo ficou mais difícil. E foi ali na pandemia que eu comecei a atender online, porque obviamente não tinha como atender presencial. Confesso que no começo eu tinha um certo preconceito com atendimento online, porque eu achava que não funcionava. Hoje eu atendo 99% online. E foi aí que eu resolvi fazer um vídeo sobre o vício em apostas online. Eu estudei muito sobre o vício em apostas online. A hora que eu fiz esse vídeo, eu não tinha noção quantas pessoas estavam viciando no Brasil no meio da pandemia em apostas online. Eu fiz e começou a chegar paciente. E eu fui estudando cada vez mais, estudando e aprendendo sobre o que é o jogo patológico. Eu já tinha uma base do vício em drogas, mas não é a mesma coisa, porque eu fui vendo algumas características que muitos psicólogos não entendem, que é a associação do vício em apostas com a tela, por exemplo. Como funciona o algoritmo das casas de apostas, o que é um caça-níquel, qual é a diferença de um jogo de slot para uma aposta esportiva, saber o que é uma odd e por aí vai. Eu fui aprendendo e fui mergulhando na interação neurológica do vício em apostas. Quais são os gatilhos mentais que os cassinos colocavam ali, como músicas, cores, facilidade, acessibilidade. Obviamente, qual é a interação neurológica das apostas, a liberação dopaminérgica, a relação
com o sistema límbico e eu fui atendendo cada vez mais. Daqui a pouco eu tinha 4 pacientes viciados em apostas, daqui a pouco eu tinha 10, daqui a pouco eu tinha 15, hoje eu tenho 50 pacientes viciados em apostas. Estou com o meu consultório lotado. Isso ao longo de 4 anos eu posso dizer para vocês que eu já atendi mais de 1000 pacientes viciados em apostas. E foi aí que eu fui lapidando o meu atendimento e fui estudando cada vez mais, fui me especializando e fui melhorando cada vez mais. Foi aí que eu criei as minhas ferramentas, foi aí que eu criei o programa Cartada Final. No programa Cartada Final, eu coloquei tudo que eu aprendi ao longo do tempo. Foi aí que eu criei o escudo anti-recaída, porque eu aprendi através de psicologia baseada em evidências. A partir da minha experiência, eu criei o escudo anti-recaída. Foi aí que eu criei o mapa das rotas alternativas. Foi aí que eu fui criando ferramentas práticas e fui aprendendo e colocando com os pacientes. Foi assim que eu comecei a trabalhar com apostas e é assim que hoje pacientes de todos os estados do Brasil me procuram e mais de 11 países pacientes me procurando. Pacientes dos Estados Unidos, pacientes da Espanha, pacientes de Portugal, do Reino Unido, entre outros, da Irlanda, entre outros países. Por quê? Porque eu aprendi, eu lapidei, eu tenho experiência e obviamente, eu sou muito honesto com os meus pacientes. Não tem como prometer resultado. Depende muito de uma soma de fatores. Depende da força de vontade do paciente, depende das ferramentas que eu vou entregar para os pacientes e depende, obviamente, da mudança de comportamento. É isso que eu ensino para os meus alunos do programa Cartada Final e é isso que eu aplico no meu consultório. Faz sentido para você? Hoje eu posso dizer para você que eu sou realizado trabalhando com o vício em apostas, porque eu vejo, mais importante de tudo, eu vejo vidas sendo transformadas. Eu vejo pacientes que me procuram completamente endividados, devendo para agiota, famílias desesperadas e ao longo dos meses essa realidade vai mudando, porque a pessoa aprende a conhecer o vício, a identificar quais são os gatilhos, a saber como funciona uma compulsão e essa pessoa vai transformando a vida dela, reconstruindo a família dela. Então eu sou, graças a Deus, realizado trabalhando com apostas. Fiquei muito realizado quando a Record me chamou para eu dar uma entrevista sobre o jogo patológico, sobre vício em apostas. Quando eu vejo aqui histórias reais de pessoas que veem meus conteúdos e conseguem sair do vício. Isso é muito bom. Através disso eu quero saber de você. Você está viciado em apostas? Deixa a tua história para mim aqui embaixo. Há quanto tempo você aposta? E, obviamente, o que você fez para sair das apostas? Quais as tentativas que você teve? Deixe teu comentário aqui. Bom, essa é a minha história com apostas, com o vício em apostas, ajudando pessoas a sair do vício em apostas e cada vez mais eu me comprometo em melhorar cada vez mais. O programa Cartada Final é um programa vivo, onde eu converso com as pessoas diariamente, onde nós temos um grupo de apoio, onde eu coloco objetivos e aonde nós vamos nos adaptando cada dia, porque a mente humana é adaptável. Assim é o programa Cartada Final. Por isso que eu criei o programa Cartada Final, para ir melhorando a cada dia e para levar informação e ferramentas de qualidade para as pessoas e para as famílias que mais precisam. Se você aí quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, me segue lá porque tem muito conteúdo de qualidade. E é claro, se você aí quiser tentar conversar comigo ou até mesmo tentar virar meu paciente, manda um direct lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, o link está aqui na descrição. Lá no meu Instagram, a minha equipe vai te responder. Talvez eu não tenha horário disponível, talvez tenha, vai depender de como está a minha agenda. Mas a minha equipe vai te responder. Me manda um direct lá, Leonardo F. Teixeira. Estou te esperando no meu Instagram. Um grande abraço, espero que a minha história tenha sido legal para você, para mim foi muito gostoso compartilhar minha história para você. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho. Um grande abraço, tamo junto, valeu!